Olá, plebeus, bom dia. Olha só, todo vídeo que passa aqui no canal vai passar pela área de membros. Então é só questão de tempo para esse vídeo aqui também para a área de membros. E lá na área de membros você tem todo o catálogo de tudo que eu já postei aqui. E é conteúdo para mais ali de umas 20 ou 30, 40 horas, eu já não me lembro. E esse número vai crescer muito com o tempo. Então torne-se membro aí por R$ 7. A inflação tá tão alta que R$ 7 é quase nada. É uma forma de você aproveitar mais e de nos ajudar também. Então é isso, continue com o vídeo. Voltando então de onde paramos, uma pessoa fala, já é o segundo semestre, né? O tempo realmente voa, não é mesmo? E pela cara deve ser valentões, né? Fala, nossa, mas tá quente pra caramba, né? O outro pergunta, mas já é setembro e ainda tá tão quente desse jeito? Já o outro valentão manda que ele vai emagrecer, né? Pra ficar menos calor. O valentão fala, ei, Pacacho, a brisa tá muito fraca, então eu quero a terceira marcha. Então, rapaz, o cara, ele fala marcha terceira, né? É outro cara, né? É um rapazinho que ele está sofrendo bullying. O foda, parece que ele não tá fazendo isso nem com papelão, né? Ele tá fazendo isso com um caderno, ou parece que um livro. O Valentão ri, falando que isso é tão refrescante, mas realmente ele é um mini ventilador, não é? E o coitado, rapaz, ele tá sentindo tanta vergonha, ele realmente quer morrer, mas esses malditos. A menina, o Satanás, que tá lá na frente, fala, ei, o vento está muito frio, então para com isso. Então os caras chamam ela de puta, né? E chamam ela de feia ainda. Ela manda que ele cale a boca e fala que ele fede também. E a outra menina, ela fala que também está sentindo bastante frio. E essa menina aí, rapaz, parece que é aquela, né, que o protagonista apanhou quando ele tava lá naquela avenida, né? E os caras, olhando pra preocupação dela, falam, ô, Mijinho, você tá com frio? Ô, Pagacho, quem foi que mandou você abanar logo pro lado da Mijin? Novo comando, desligar ventilador, desliga. Enquanto a Satanás, coitada, rapaz, quando viu que ia pra Mijin, né, eles aceitaram, a menina ficou um pouco cabisbaixa. E parece que o professor entra na sala, todo mundo se organiza, o professor manda que eles fiquem em silêncio. Hoje temos um novo estudante se juntando a nós. O pessoal começa a murmurar, um aluno transferido na nossa escola, mesmo menina ou menino, professor. Então ele manda que entre e o pessoal, rapaz, fica tudo com o olho arregalado. Com ele, o Suki se apresentando, o nome dele é Park Young-suk. E ele fala, por favor, cuidem bem de mim. Mas ele divaga, eles estão todos me encarando, então eu tenho que evitar fazer contato visual com qualquer um que seja. Mas as meninas, elas conseguem pensar o quão gostoso ele é. O professor fala, por favor, sente-se na cadeira desocupada. O narrador fala que todos os outros alunos ficaram agitados com a aparência dele, aqueles agitados com a aparência e outros ficaram em alerta. E também teve outra pessoa, né? A gente corta para um cara, né? Um pouco extravagante esse sujeito. O bicho, ele tem 4 dedos, mas ele usa 4 anéis em apenas 2 dedos. Então passa-se um pouco do tempo e ele pensa, meu primeiro dia, então eu realmente tenho que começar com o pé direito, não é? Então eu vou começar me dando bem com meu colega ao lado. Ele pensa da última vez, o último ano dele, né, que foi muito terrível. Ele tentou puxar assunto com o rapaz, apenas falando um oi, e ele disse, olha, se você falar comigo, eu vou matar você. E o coitado do Suki apenas assentiu, né? Ele então dá um grande sorriso e fala, ah, olá, mas então, rapaz, ele se impressiona com o que ele vê, uma irônica mudança do destino. Ele percebe que é aquele mesmo cara que bateu ele naquela avenida. O rapaz, ele cumprimenta ele igualmente, né? Falando e aí pra ele. Ele percebe que é aquele cara que bateu nele. E rapaz, o valentão fala merda, mas esse cara é bem bonito, não é? O Suki, ele percebe que ele já fez merda no primeiro dia de aula. As meninas, né? E eu acho que os caras também começam a murmurar. Até o perfil dele é bonito, mas será que ele é modelo? Mas ele realmente é um remédio pros olhos. E, cara, uma pessoa, ela começa a fazer a franja no meio da aula, ela fica retocando a maquiagem e também a menina que estava com a saia, ela do nada tira, né? Surpreendendo até o aluno que estava ali do lado. E parece que a mesma chega, né? Surpreendendo o Suki. Ah, oi, o seu nome é Hyung Suki, não é? Oi, o meu nome é Haneo. O pessoal começa a cochichar. Ah, eu sabia que ela ia chegar nele. E lá vai, né, a Park Haneo.
bonito. Todo cara bonito que ela vê, ela tá logo jogando seu charme. Mas o Suki parece surpreender com o que vê e fala que realmente ela parece bem gata. Ela já chega perguntando pra ele se a mãe dele por acaso é padeira, mas ele fica confuso com a pergunta. As meninas ficam olhando pra ela incrédulas, aquela vadia, serão que ela tá fazendo isso? Mas mesmo assim a Hanel ela responde porque você é um sonho e ri dele. As meninas ficam achando isso meio brega e falam, essa merda de cantada de novo, mas parece ter funcionado com o Suki, falando que é a primeira vez na vida dele que ele está sendo elogiado por uma menina. Uma pessoa chama pela atenção da Ha e fala, olha, pare de ficar perturbando ele, sente-se logo, seu cacarejo é muito irritante. Eu tenho esquecido, né, o nome desse personagem, mas é o Jinsung. Mas que desperdício, olha só, ela fala o nome dele, né, não precisava ir pesquisar, ela chama, meu Deus, Jinsung, como é que você pode ser mal desse jeito, mas o que você tá falando? Ela toda carinhosa por fora, né, mas por dentro ela está chamando ele de um monte de coisa. O Jinsung fala, foda-se, eu realmente não te importo, sua vagabunda. E as meninas, né, velho, vendo que ele tá brigando com ela, começa a virar ali uma torcida organizada pra favor dele. Então o Jinsung, ele percebe, rapaz, que tem chifres subindo na sua ponta da sua cabeça, e quando ele olha, rapaz, pro lado, ele percebe que a mulher dele está olhando pro novato. Então, rapaz, ele percebe, né, que agora ele vai ter que odiar o novato também, e o chama de filho da puta, mas tudo em sua mente. O Suki não gosta nada disso, percebendo que ele está se pondo em perigo agora. Ele divaga que a sua nova escola é uma escola de ensino médio, e a gente vê vários departamentos, né, o departamento de música, o departamento de esportes, o departamento de confeitaria e padaria, essa entraria, o departamento de canto e dança e o departamento de construções, arquitetura e design de interações interiores. Mesmo errando eu não vou parar não. Departamento de beleza e departamento de moda. Esse último aqui eu vou adivinhar que foi o Suki que entrou no último, tá? Ele volta a falar, então o foco é na educação vocacional e no mercado de trabalho ao invés das universidades. Então o departamento de moda, eles têm uniformes modificados, o departamento de música tem vários instrumentos e o departamento de beleza, ele é permitido tingir o cabelo também. Enquanto, né, os estudantes de outras escolas, eles são um pouco mais normais. Ele volta a narrar, devido às liberdades que a escola permite, é um problema para as outras escolas da vizinhança. Embora seja dito que há vários estudantes famosos que são trainers, ídolos e também modelos. E hoje, então a gente vai para a hora do almoço, o pessoal se impressionando com o que vê, com a pessoa falando, Hyung-suki, que tipo de comida você gosta? E parece que a senhorita Ha, né, ainda tentando fisgar o nosso protagonista, ele fala, uau, mas ele realmente é tão gato. Mas o Suki, ele só consegue pensar em uma coisa, em pensar que eu só tenho que pegar o meu prato e não ficar carregando um monte de pratos por aí. O narrador fala que hoje nasce uma nova estrela, enquanto a senhorita Ha, ela se irrita com suas companheiras, chamando elas de vadias e se perguntando se por acaso elas não vão desviar o olhar. Com o Suki junto de uma mulher muito inquieta. As pessoas, né, os caras lá, os valentões, ficam observando esse faladeiro das meninas. Nossa, que gato, mas ele é um novato? Será que tem na namorada esse cara do departamento de... não disse que ele entra no departamento de moda? Por último, né, uma menina chama ele de gostoso e parece, rapaz, que isso tudo está inflando um pouco o ego, né, dos caras, atingindo um pouco eles. Eles vão tirar uma ondinha com o novato e falar, ei, novato, vamos conversar um pouco depois do almoço, tá bom? O Suki já percebe que ele entrou em maus lençóis e indo para um local escuro, ele se pergunta, o que é isso? Isso é uma cena tão familiar para mim. Eu apanhei pra cacete em lugares iguais a esse. Os caras aprendendo golpes, o chute giratório e também o chute na barriga. O valentão pergunta, então o seu nome é Young-suki, não é? E o Suki, ele percebe que eles são muito assustadores. O Suki, ele já fica suando frio, pensando que ele não tem dinheiro nenhum depois que ele comprou esse uniforme para estudar. O cara oferece um cigarro para ele e pergunta onde é que ele é. Então o outro valentão fala, ô cara, qual é a tua altura, hein? Tu é alto pra caramba, não é? Enquanto o outro fica muito feliz de fumar depois do almoço. Eles continuam sendo gentis, você se transferiu depois de fazer alguma merda, não é? O outro fala, ei, saca só os ombros desse cara, você faz algum esporte, não é? E, rapaz, você tem menina pra caramba agora, né? Apresenta umas pra gente, mano. O Suki, ele nunca chegou nessa etapa da vida, ele se pergunta o que ele deve fazer agora. Ele divaga, eles provavelmente irão me menosprezar se eu não falar que não fumo. Ele pensa em uma resposta e fala, desculpe
desculpe, cara, mas eu parei de fumar. E também, eu não conheço nenhuma menina. Os valentões começam a suar frio, falando merda, mas esse puto, ele realmente tem uma aura de intimidador. Que ele fica suando frio, então ele fala, olha, então eu vou indo na frente, tá bom? Os valentões suando frio, olhando pra ele, fala, esse cara, ele por acaso é algum tipo de lutador também? Mas mentalmente, a única coisa que o Suki quer fazer é sair dali o mais rápido possível. E o narrador fala que a tensão naquele momento realmente estava no máximo. E depois do Suki sair dali, os valentões conversam, mas o que é de errado com aquele cara? Um outro falando, né, o que tava fumando após o almoço, que ele não gosta nem um pouco desse cara. Então a gente vai para depois do almoço. Aham, ainda está tentando soltar seu chamego, falando, nossa, ele está dormindo tão profundo agora. Suki fala que a batalha contra o sono, ele acabou perdendo para ela. Ela o observa, vendo que ele é tão belo quando está dormindo. E voltando lá pro barraco na favela, rapaz, ela acaba de acordar, né, o Suki gordinho. Devagar, eu caí no sono porque eu fui pra escola com um corpo que só tinha dormido poucas horas. Isso só aconteceu já que eu estava preocupado se eu ia ou não com aquele corpo para a escola. Realmente, eu tenho que voltar para aquele corpo. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque parece que esse corpo original, ele dormia o dia inteiro. Ele se enrola novamente, fala que ele tem que voltar para aquele corpo. Eu realmente não sei se eu posso, já que esse corpo dormiu o dia inteiro, mas para mudar de corpo, eu tenho que dormir por mim mesmo, ou se não, é a outra alternativa, né, de uma pessoa acordar. Parece que a Ra, ela vai tentar fazer alguma coisa com ele. Ela vai tentar um chamego falando que ela deve falar com ele depois que tentar acordá-lo de uma forma bem gentil. O Suki, ele fica suando e fala merda, eu sabia que eu não ia conseguir dormir de novo. Ele fica falando merda, merda, repetidas vezes, enquanto continua falando, então ele finalmente, ele volta, né, pro seu corpo. Mas assim que o Suki, ele acorda, ele já se levanta irritado, falando merda. Tipo, foi realmente um grito alto, né, já que ele tava falando isso lá no seu barraco. Mas percebendo que ele voltou, ele fica, o pessoal lá na sala fica falando, mas o que é isso? Tá rolando uma briga aqui dentro. Ele conseguiu, né, o narrador falando que ele conseguiu acordar a força. As meninas falam, nossa, ele xingou ela por ela ter ficado em cima falando com ele. Nossa, isso foi muito engraçado, mas que vergonha. E ficam rindo da cara da Ra. Olhando pra ele, se pergunta, ele acabou de me xingar, mas isso é inacreditável. Enquanto o Suki olha pra ela e se pergunta se foi ela que acabou de acordá-lo. Parece que vai xingá-lo, seu puto, mas ela muda, né? Seu puta gato. Como qualquer estranheza de muita mulher aleatória por aí, né? Tem algumas mulheres que gostam de ser tratada como mulher de traficante, né? Ela gostou até do tratamento espartano dele. E o narrador fala, e uma garota para a qual você não consegue achar uma resposta. Enquanto, né, ela fica pensando no nome dele. Voltando, pessoal, de onde paramos, o Suki observa a sua versão gordinha dormindo, falando que ele estava dormindo bem na frente dele. Ele vai até o espelho olhar para ele novamente, um homem que eu estou vendo pela primeira vez. E olhando para suas mãos, ele tem certeza que esse homem é ele. Ele volta novamente para sua cama e olhando sua versão gordinha, ele percebe que esse também é ele. E a vitalidade desse corpo, ou seja, os batimentos cardíacos, isso não é um sonho. Ele continua divagando. Enquanto eu olhava para mim mesmo, o que eu senti foi um medo intenso. Eu não estava nem morto e nem sequer louco. Ele fala para si mesmo que ele tá muito assustado, mas como eu esperava, não há nada mesmo que eu pesquise. Ele pesquisando, né, que depois que ele acordou, ele se tornou duas pessoas. Ele pensa para quem que ele deveria ligar, a polícia, 109, ou se não, ele deve ligar para sua mãe. Ele pensa nas possibilidades e que a polícia e o hospital é melhor que ele não aceite isso. Mas bem, pelo menos eu ainda tenho a minha consciência ainda para saber que minha situação pode piorar mais que isso. Ele então lembra da melhor alternativa, que é sua mãe, mas ele para pensar um pouco e fala que não, eles não vão falar nada para ninguém agora, só por agora. Afinal, a pessoa com quem eu devo resolver essa situação, o Suki, ele fala, eu devo acordar ele agora, né? Se ele realmente sou eu, então ele vai acreditar na minha história. E ele não é ninguém além
do meu outro eu. Então, né, ele começa a acordar o próprio corpo dele, agitando um pouco o corpo e falando com licença, por favor, acorde. Ele vê que essa situação é muito estranha, já que ele tá sendo educado com ele mesmo, né? Mas o corpo gordinho dele apenas fica babando, gostando, né, de tá balançando pro lado e pro outro. Ele se irrita e dá um tapa na cara dele. E após isso, né, ele realmente acorda. Então ele olha para suas mãos e fala: nossa, uma mão bem grossa, não é? Isso é realmente o meu corpo. Mas espera um pouco, isso por acaso é um sonho? Aquele sentimento de realidade não foi nada além de um sonho, não é? E agora eu tô me sentindo pesado, já que ele olha para baixo e vê que a sua barriga tá grande e que ele precisa ir ao banheiro. Mas realmente, falar que isso foi um sonho torna ainda mais fácil de aceitar. Mas isso é realmente uma merda. Foi muito assustador, mas realmente foi um bom sonho. Ele volta a narrar: depois que eu convenci a mim mesmo de que aquilo foi um sonho, eu fiquei surpreso como o coração humano pode ser tão desonesto. O Suki, ele se decide que ele vai no banheiro agora, mas olhando para o lado, ele se surpreende com o que está vendo. O corpo magricelo dele está lá deitado. Com assim, ele percebendo que isso realmente não foi o sonho. Aquele cara realmente sou eu. Isso não parece ser um sonho, mas a sensação de medo acabou voltando para mim. Ele volta a balançar o corpo magricelo dele e fala: isso é porque eu já fiz isso antes, dessa vez foi mais fácil, não é? O Suki, ele fica agitando ele com ainda mais força e fala que o momento que eu forcei ele a acordar rapidamente foi quando funcionou. E foi efetivo. Quando ele fez isso com mais força, o corpo magro dele, ele conseguiu acordar. E já abrindo os olhos, ele percebe, né, o corpo mais gordinho, ele adormecido. E olhando, né, agora pro seu eu mais gordinho, ele se levanta assustado, falando que ele acordou em outro corpo novamente. E o Suki, ele narra que ele continuou fazendo aquilo pelo resto da noite. Então alguém já disse que humanos podem se adaptar a tudo, e com alguns poucos dias eu já tinha se acostumado com essa situação. Com ele novamente olhando para o seu corpo, falando que ele não sabe do porquê esse corpo nasceu. Com ele falando para si mesmo que ele não pode falar para ninguém sobre isso. Mas por outro lado, o importante é quando eu durmo, eu acordo no outro corpo. E quando um corpo está acordado, o outro está dormindo. E quando ele está acordado, o outro vai dormir. É assim que o outro corpo mais atlético dele se levanta, fala que já que esse corpo dormiu muito bem, ele não está sentindo sono algum. Então ele nota algumas coisas. Primeiro, o corpo que está dormindo não pode acordar por si mesmo. Ele nota que não importa o tanto que ele fique esperando, ele não vai acordar. Então parece que ele tem que dormir também para trocar de corpo. Segundo, se eu sou forçado a acordar, então eu sou forçado a dormir. O Suki mais magro fala que se ele forçá-lo a acordar dando um tapa na cara dele, então ele já cai dormindo. O Suki original fala que o corpo que estava acordado é forçado a dormir e esse tapa realmente doeu. E terceiro, o outro corpo só está dormindo, então ele ainda sente fome e outros estímulos também. O Suki, assim que ele se levanta, fala: merda, já que eu dormi o dia inteiro com esse corpo, a minha cabeça ainda está zunindo. Eu estou com fome, também eu quase acabei me mijando nas calças. Sempre que eu forço o corpo a ficar acordado, o outro dorme como se estivesse cansado. E quando eu troco do outro corpo, ele está todo zoado. Por exemplo, uma pessoa que dorme, né, por 20 horas, ele deixando o corpo bom enquanto o outro corpo ruim está dormindo, o resultado é, o corpo original, ele vai sofrer, né, de fome, necessidades biológicas e problemas também de saúde. Ele devagar, as horas de sono não podem ser muito curtas e nem muito longas também. E se eles forem, então o corpo entrará em colapso. Então é muito melhor que a gente vá viver em períodos de 12 horas, já que é difícil com que o meu corpo durma por espontânea vontade. Vamos pelo método de forçar o outro a acordar. E também a quarta coisa, né? Por último, minha consciência se mantém acordada por 24 horas por dia. Então ele divaga. Se eu mudar para o corpo descansado, de alguma maneira é como se o meu cérebro se sentisse descansado. Então eu me sinto muito aliviado agora. Então, se o meu corpo morrer, o outro vai permanecer vivo? Mas eu não tenho coragem, nem muito menos motivo para tentar fazer isso, já que não há nenhuma garantia que vai me deixar seguro, no entanto. E o narrador fala: com o tempo passando rapidamente, o dia de início da minha nova escola já estava muito próximo. O Suki, ele percebendo que já é amanhã para ele ir para a escola. Então, eu realmente devo ir para a escola, não é? Não é como se alguém fosse entender a minha situação agora. Ele começa a suar frio, sabendo o que a escola realmente significa para ele. Então, um novo dia amanhece, as meninas parecem
parecem encantadas olhando para um rapaz, e elas estão impressionadas com um tal de Seu Boom do departamento de música. Ele atingiu o cabelo dele, nossa, mas como ele tá lindo. O Seu Boom, ele vai ajeitando o cabelo e ele divaga, elas estão me olhando, né? O segundo semestre vai ser meu também. As meninas ficam cochichando, perguntando se por acaso ele está no primeiro ano do ensino médio. A menina de cabelo preto fala que ela acha que tem mais garotos mais bonitos naquele departamento, e ela pergunta à loirinha, mas quem é o mais gato? É o Jang Hyun, não é do departamento de beleza. Mas uma pessoa passa pelas duas, rapaz, e parece ter conquistado o coração das duas imediatamente. O Seu Boom está alimentando seu narcisismo enquanto olha para sua própria imagem no espelho, falando que ele tá bonito pra caramba hoje. Mas um sujeito acaba esbarrando no ombro dele, então o Seu Boom, ele se vira perguntando quem foi que fez isso, e pergunta se por acaso os olhos dele é de enfeite. O estudante, ele se desculpa e ele divaga, esse corpo é realmente muito leve. O novato pergunta se por acaso ele está bem, vendo a cara que o Boom ele está fazendo, né? Ele se pergunta se por acaso ele tá machucado. E o novato, ele sai dali falando que o ponto de vista dele agora é mais alto agora, então o mundo parece bem menor. Esse novato, por onde ele passa, os garotos ficam murmurando, as meninas principalmente. Ele começa a ficar nervoso, se perguntando se ele vai ficar bem. As meninas falam, meu Deus, você viu esse cara? E a outra fala, meu Deus, mas eu vou indo na frente, tá? Então você me liga assim que chegar. O novato fala, e pensar que eu ia chegar um dia em que eu teria que comprar algo desse tamanho. Menina vai correndo na frente até alcançar o Suki, né? É a sujinha essa menina aí. E vendo agora nesse ângulo, ela percebe, rapaz, que ele é mais bonito do que ela tava imaginando. O Suki falando que ele teve um bom trabalho para escolher um tamanho, né, que servisse para esse corpo. Ele deseja que ele não sofra bullying dessa vez. Então, pessoal, voltando de onde paramos, então a gente vai para o turno da noite. Parece, rapaz, que o nosso protagonista tá passando uns lanchinhos para uma pessoa. O total foi 800 won, então o senhor vai precisar de sacola, e então o cliente fala que não. E realmente, o nosso Suki, ele acabou arrumando, né, um trabalho de meio período, pelo visto. Ele fala, tem uma boa noite, senhor. E fala, bom, pelo menos agradeça para mim, né? O narrador fala que ele conseguiu um emprego de meio período em uma conveniência à noite. Então a gente vai para ontem, né? Depois da escola. Ele lendo um pequeno panfleto falando que contrato de meio período noturno das 7 horas da noite às 7 da manhã. O salário é negociável. Ele chega ao seu chefe e fala, com licença, senhor, ainda está procurando por ajuda no turno? O chefe, ele responde que sim, manda que ele entre. Então ele entra, né? E ele foi com o seu corpo copiado. Ele se pergunta se vai ser possível ele trabalhar de noite. O Suki fala que, bem, ele viu o anúncio dele, os cartazes antes. E o chefe, olhando pra ele, fala, nossa, mas que pote de ouro, de sorte pra caramba. Isso quer dizer que vai ter garotas, né? Já que ele vai ser muito bonito e vai ter mais vendas por conta disso. E, inclusive, aqui no off, quando eu ia abastecer o carro, né? Eu ficava me perguntando, quando eu ficava olhando pro posto de gasolina, por que tinha tanta mulher com bunda grande trabalhando lá. Aí depois, que a minha inocência acabou um pouco, é que eu percebi o motivo, né? O Suki fala que é a primeira vez que ele tá trabalhando em meio período, então ele vai necessitar de referências. Sabe, é porque eu sou iniciante, mas o chefe fala que ele está contratado. Ele fala, como é, senhor? O Suki fica confuso, mas o chefe fala, você quer começar agora? E ele fala, bem, né? E aí ele fala, olha só, quanto você quer por hora, garoto? Eu vou pagar pra você o quanto for necessário. E o Suki, ele pensa que esse cara é muito gente fina. Olha, mas não é pra mim, senhor, é pra um amigo meu. Bem, o chefe fica meio cabisbaixo, né? Já que ele tinha pegado até um uniforme pra ele. E depois de um tempinho na mesma loja, parece que o chefe está meio irritado, vendo, né? Que agora é o Suki na frente dele. E ele pergunta, é você um amigo daquele garoto? E o Suki responde que sim. Mas mentalmente ele se pergunta se alguma coisa aconteceu com o seu futuro chefe. O chefe fala, olha, desculpe, mas eu não posso contratar um aluno do ensino médio, né? O Suki fica surpreso e fala, mas senhor, meu amigo
amigo disse que tava tudo certo com o senhor já. Olha, garoto, você é um estudante, tá? Você nem sabe as marcas de cigarro, não é? O número de cigarros que você deve decorar, mas então, né? O Suki ele vai falando mentolado, o Camel, e esse aqui também é o cigarro, o Pall Mall, o Marlboro Red, o Don Hill. O chefe fica assustado e se pergunta que garoto é esse. Mas então, né? Uma nota que ele é o cara dos recados, né? Então o pessoal do bullying ficava usando ele pra ir comprar coisas pra ele, inclusive cigarro. O Suki ele fica divagando. Eu consegui pegar esse emprego aqui por pouco, mas por que será que o pagamento é assim tão diferente? Foi lembrando que o chefe falou, olha, traga o seu amigo depois, tá? Mesmo que seja bem tarde. O Suki fala que com 2 corpos, as despesas dele meio que drobaram. O corpo que estava ativo durante o dia está dormindo agora. O novo corpo durante o dia, o velho corpo durante a noite, estudando de dia e trabalhando de noite. Então, bem, meio que de certa forma, ele, já que ele tira um sono de 8 horas, né, para cada corpo, ele meio que tá usando 100% do seu dia, né? O narrador fala, eu vivo durante turno de 12 horas para manter a saúde de ambos os corpos. Mas por que isso está acontecendo comigo? O novo corpo vai desaparecer do nada, será? Eu acordo para um ótimo sonho toda manhã e retorno para a dura realidade toda noite, embora o presente ainda se pareça com um sonho ou um pesadelo. Então a pessoa entra e fala bem-vindo, né, sendo um novo cliente. E sempre quando é o valentão sendo retratado, né, os caras ficam se parecendo com o Elvis Presley, né, o cabelo deles, e sempre aparenta ser uns caras de uns 40 anos. Ele vai pra prateleira de cigarros e fala 4 maços de Marlboro Prata, não é? O Suki reconhece os rapazes, né, sendo os caras de lá da sala dele. O valentão, olhando pra cara do Suki, ele se pergunta se esse cara é retardado ou alguma coisa do tipo. O Suki, ele pensa, mas o que será que eu faço? Eu vou criar problema se eu vender os cigarros para esses caras. Mas olha só, senhor, para pegar esse cigarro, eu vou necessitar do seu RG, tá bom? Outro valentão do outro lado fica suando fio. Não estamos levando demais o nosso colarinho? Já o outro fala que geralmente essa técnica funciona. E rapaz, o valentão entrega, rapaz, o seu crachazinho e fala, peraí, nascimento 1984? Mas como é que ele conseguiu o RG de um cara mais velho assim? Olha, senhor, essa parece não ser a sua identidade. O valentão pergunta, né, mas do que ele está falando, sabe? É só que eu acabei engordando, eu fiquei gordo, só isso. Mas mentalmente ele tá chamando o Suki de filho da puta. O Suki se desculpa e fala que isso provavelmente não vai dar. Ele fala o quê? Mas tá aí o meu RG. Aí o Suki fala, bem, é o que parece, né? Mas os caras ali ficam até chamando pra eles irem embora, né? Mas o valentão pergunta ao Suki quantos anos ele tem. Ele fica gaguejando. Por que ele quer saber disso? Porque o Suki fica preocupado, né? Falando que ele vai ser demitido. Mas então uma pessoa entra na loja sendo o Jin Sung. Ele avisa que se não der, então é só eles irem para outro lugar. Isso tá se tornando muito vergonhoso agora. O Suki consegue reconhecê-lo e o Jin Sung também reconhece ele. O Suki fica desesperado vendo que vai apanhar e fala, ah, então é aquele imbecil, não é? O Jin, ele pergunta, quem é esse cara? Então o Jin avisa para todo mundo, deixando até eles confusos, que eles não precisam mais ir para outro local. Inclusive, eles podem até pegar bebidas ali. Os valentões perguntam, ah, é mesmo? Mas então, ele é alguém que você conhece, Jin? Um pouco mais tarde, parece que ele pegou alguns maços de cigarro e muitas bebidas também, com o protagonista falando que ele não pode fazer isso. O Jin Sung fala, eles têm a mesma idade que a minha, então vamos fazer as pazes pelo que aconteceu da última vez, tá bom? Então olha só, por que você não vê isso como um pedido de desculpas? Por quê? O que você acha? Você achou que isso seria de graça? Ah, então quer dizer, garoto, que você não quer se reconciliar comigo, não é? Mas o Suki fala que não é isso que ele queria dizer, e até o valentão da frente pergunta por que ele tá com esse humor o dia inteiro. Já o valentão lá atrás fala, ué, mas esse não é o humor de sempre que ele tem? Já o outro ri da cara deles e fala, ah, então vocês não estão sabendo, não é a Mijin, ela tava encarando o novato da sala. E depois disso, eu soube que ela deu um toco nele. Ah, então você tá querendo dizer que ele tá de mau humor por causa do novato? Então o que você quer dizer? Eles iam sair, mas depois ela deu um toco nele? Parece, rapaz, com Sugijin, ele não se aguenta e ele pensa, esse imbecil ou aquele filho da puta? Ah, eu não suporto mais isso. Aquele cara realmente é irritante e ele estava
flertando com a Mijin, ou ele imaginando uma imagem distorcida da realidade, com o Suki falando, ei, você sabia que é linda? E a Mijin, né, falando, ai meu Deus do céu, como ele é lindo. E agora esse gordo desgraçado também apareceu, ele tava dando em cima da Miji também. O Suki, ele com a sua própria cabeça, fala, me desculpe, olha, eu posso ser demitido, sabia? Até que o Jin Sung, ele fala, ei, a trégua agora está cancelada. E o Suki, ele fica confuso, mas então algo vem rápido em sua direção. O Jin, rapaz, bateu na cara do cara. O Suki não sabe por qual motivo, mas ele está apanhando novamente. Os valentões ficam assustados e falam, puta merda, cara, mas o que você tá fazendo? Para de bater nele, seu retardado. E o narrador fala, e então eu apanhei novamente o do Lee Jin Sung. Os valentões, eles se desculpam, né? Falando, desculpe sobre isso, cara. Bem, a gente tá indo, tá bom? E o outro fala, bem, aquele imbecil, ele é cabeça quente, então só perdoe ele por isso, tá? Enquanto o Ji Sung, ele grita com os caras, mandando que soltem ele, mas ele fala, só fica quieto, seu desgraçado. E, cara, o valentão, rapaz, eu pensei que eles só estavam saindo dali, mas eles mandaram, né? Eita, rapaz, agora que eu vi, eu fizeram ela baixar a calça, bicho. O valentão falando, olha, nos perdoe, tá? Isso é só pra segurança, nós também estamos cansados disso e tal, mas se você nos denunciar, então isso vai ser postado, então já sabe, né? Aí vamos lá, levanta a cabeça, continência. E bem, o Suki fala que ele foi forçado a fazer isso, né? E saindo dali, né, agora nas ruas, ele divaga, bem, pelo menos eu não vendi as coisas, não é? Eu quase fui demitido no meu primeiro dia de trabalho. Eu realmente não posso depender da minha mãe para sempre, então será que eu devo ligar para ela? Ele liga para sua mãe, ela fala, oh meu Deus do céu, olha só quem é, o meu filho. O Suki, ele percebe que ela está muito feliz, né? Ela pergunta, né, por que ele não está deitado a essa hora, porque geralmente ele dorme nesse horário. Ele fala para ela que ele só estava dando uma caminhada, o ar noturno é assim tão bom durante a noite. Nossa, olha só, a mamãe também estava passeando. Mas então, meu filho, como é que vai a escola? Ah, a escola? Não se preocupe, eu sou bem popular, acredita? E ele divaga, daí bem, pelo menos durante o dia, né? E também eu tava com uns colegas de classe agorinha, e ele pensa, embora eles tenham me espancado. Mas e você, mamãe? Você está bem também? Ela responde que sim, claro, mamãe está ótima. Olha, sem você aqui eu tenho feito essas caminhadas noturnas e também, filho, eu estou mandando bastante, né? As suas necessidades? O Suki responde que sim, fala que tá muito ótimo. Agora, meu filho, olha, você tem que acreditar na sua mãe. É só você se preocupar em estudar. Então, não se preocupe com dinheiro, meu filho. Tá bom, meu querido? E parece, né, rapaz, que ela tá pegando um papelão pela rua, né? Na verdade, parece que ela tá trabalhando no negócio de recicláveis, né? Ela fala, ah, tá bem, tá, eu entendi, meu querido. Olha, eu já vou pra casa, tá? Eu só vou andar mais um pouquinho, então eu te amo, filho. E o Suki fala que assim o pesadelo da noite acabou e quando a manhã veio novamente, ele acordou seus olhos, né? Com a cópia do Suki, ele acordando. Agora, o meu off aqui, tá? Eu acho que se eu não tirasse a minha sonequinha, já acordasse pra fazer outra coisa, eu ia enlouquecer, rapaz. Eu não sei como é que eles acordam, né? A sensação de dormir e tal, porque é gostosinho, né? O cara dorme, aí o cara vê o horário, vê que não deu tempo ainda de chegar o horário de ir trabalhar, e o cara dorme de novo. Parece que esse prazer foi castrado da vida do Suki, né? E mentalmente ele fala que ele se sente novo e eu retornei para a minha realidade perfeita, com o seu corpo transbordando energia, um corpo muito leve. E olha para o seu corpo e fala, então se sentir como uma engrenagem tunada, então deve ser essa a sensação. Quando se é grande, o mundo parece tão pequeno agora, eu sinto como se pudesse até voar. Ele volta para sua escola com as alunas falando, meu Deus, é ele, é aquele cara. A outra fala, nossa, ele é tão gato. Ele é como se fosse um personagem principal de um manhwa. Ah, essas malditas, quase saindo da Matrix. Mas então a outra fala, nossa, que corpo, ele é tão sedutor. A outra fala que parece ser muito legal vir para uma escola com um cara desse jeito. O Suki, ele divaga que ele não queria vir para a escola, não depois de levar uma surra daquele jeito, mesmo que eles não saibam que era eu. E também quando eu chegar à sala com meu corpo novo, assim que ele passa pela porta, né, ele fala, olha, esse idiota que acabou atacando ele de repente, sacou? Ele é tão cabeça quente e parece que eles estão conversando sobre ele, né? O valentão fala, olha, nós tiramos umas coisas muito engraçadas para manter ele quieto e ela pergunta a senhorita Ham, o que foi que ele tirou? E fala, ah, será mesmo que eu deveria mostrar isso? Jin Sung, manda que ele pare com
isso? Qual é o problema dele ter batido em um gordo? O Suki divagando, falando que ele ouviu, né, eles falando sobre ele. Senhorita Ha se encanta, né, vendo que o Suki acabou de chegar. Ela chama ele, né, ali para mais próximo, falando que os rapazes têm algo muito engraçado para mostrar. O Valentão pergunta, olha, você quer ver também? Mas fica um pouco chateado, né, ele não queria mostrar essa foto pro Suki. O Valentão explica, né, que ontem o Jisung ele espancou e tirou foto. O Jin, ele pensando, né, que isso deve ser bom, já que a foto provavelmente vai assustar ele um pouco. O Valentão continua, tirou uma foto de um gordo de merda pelado. Ah, ela sorri, falando, nossa, mas realmente ele estava pelado, um gordo? E o Suki sabe que realmente, né, estão falando dele. Ele cerra seus punhos com raiva por eles estarem zoando ele. Continuando, a senhorita Ha fala, não, isso é muito nojento. Mas ela tá falando isso da boca pra fora, né? Até porque em sua mente ela só quer ver esse vídeo longe do Suki, né? Pra não pensar que ela é uma depravada. Os valentões ficam irritados com ela, falando, cara, mas você tá mentindo na cara dura. Mas ela fala, nossa, por que você tá sendo tão mal comigo? E o Suki fica torcendo para que ninguém mostre o vídeo. Um dos valentões fala que os socos do Jin Sung são rápidos pra caramba. Quando ele dá esses socos, você mal consegue enxergá-los. O Jin Sung fala, ei, parem logo com isso. Olha, não é como se fosse algo pra me gabar, sabe? Mas em sua mente ele deseja que eles falem ainda mais alto. Em sua mente ele pensa, estão ouvindo, novato e Mijin? Olha só o quão forte eu sou. Com outra imagem deturpada, né? Com a Mijin, ela se caindo aos braços dele e também o Suki, ele chorando com medo de que ele não deve mexer com esse cara. Mas a Mijin se levanta falando que ela realmente odeia isso. A menina ao lado pergunta do porquê, sabe? Namora logo com esse cara, ele já não é gentil com você? Mas a Mijin fala que ele é muito imprudente. Pra você ter ideia, até no nosso último encontro, quando ele me chamou pra ver um filme, ele acabou batendo em um rapaz que tava andando lá pela rua por nenhum motivo. Nossa, sério mesmo, amiga? Realmente, né? E ela pergunta a Mijin, realmente o quê? E ela pergunta a menina, ué, por acaso você não sabe, Mijin? Pelo que eu sei, o Jin Sung, ele estava em um clube de boxe no ensino fundamental, pelo que parece. Então, depois de um tempinho, o Jin Sung, ele fala, olha, parem com isso, tá? Pra ser honesto, como um boxeador, eu meio que estou envergonhado por ter que usar diretos ao invés de jab, sabe? Pra quase desmaiar aquele cara. Os valentões ficam achando isso interessante, falando, uau, realmente ele é um perito. O Suki, ele divaga, não me admira que ele tenha sido tão rápido naquele instante, e de todas as pessoas, logo ele, eu peguei ele como vizinho. Vizinho, acho que ele quer falar que ele senta ao lado dele na cadeira, né? Ah, parece lá umas rapariguinhas bem estranhas, bem com peito grande, e ela fala, olha, Suki, por acaso você tem namorada? A senhorita Ha ouve isso e fica contrariada e vai até ele. Ô, Young-Suki, olha, o que você está fazendo? Por acaso você quer jogar? As meninas mentalmente falam, ah, essa vadia, ela realmente não perde nada, não é? Ela realmente é um pedaço de merda. Chamando ele, né, pra sair pra jogar com ela. Agora eu não sei se é as meninas ou os valentões, mas fala quem ela acha que é pra ficar agindo desse jeito e dar risadas sobre isso, né? E outra pergunta, ela realmente tá forçando a barra agora, não é? Enquanto aquele rapaz, que é um cara que ainda não falou, né, que é o da mesma classe, mas já apareceu ele uma vez, focando um pouco. Um dos valentões fala, olha, inclusive, a mãe daquele porco gordo, ela deve ser uma porca gorda também, né? E outro fala, ela deve ser realmente ser, já que ela é um filho dela, é um porco, não é mesmo? Olha, cuidado, tá? O porco pode vir com a mamãe. A Miji fica incomodada com isso, falando que essa conversa é muito repugnante. O valentão, ele morde sua língua, sexualizando e fala, então vamos ter que ter ambos os porcos pelados agora, não é? O outro valentão ri dele, pergunta se por acaso ele ficou maluco. Ele continua, olha, quem iria dar o trabalho de ter um filho como aquilo? Rapaz, tu tá exagerando agora, viu, rapaz? E ele continua, ela não deveria nem ter parido aquele cara. E o outro rapaz, após ouvir isso, né, ele perde até os palavrões. E o Suki, ele divaga, por causa de mim,
mim, estão falando da minha mãe e insultando ela também, mesmo aquela mulher dando o melhor de si. Então, por favor, se você for falar merda, apenas fale sobre mim. E o Suki, divagando, fala. Como ele estava irritado consigo mesmo, ele tomou coragem e falou: Ei, pessoal, não vamos falar da mãe dele, tá bom? E finalmente, né, ele conseguiu passar sobre essa barreira. Isso acabou deixando os caras meio envergonhados, né? Aquele rapaz, que é aquele membro lá, né, da escola dele, mas que ainda não falou nada, também chamou a atenção dele, chamou da senhorita Hai, da Mijin também. E por essa última ter chamado a atenção dela também, né, o Jinsung, ele já está um pouco corado de raiva. Jinsung fala de novo, na frente da Mijin ele fez isso de novo. Então, cara, extremamente do nada, né, uma cadeira sai voando, uma mesa na verdade, e foi o Jinsung falando: Ei, olha só, você é engraçado pra caramba, não é? Então, seu bosta, levante agora. Aí um dos caras, né, já começou a gritar briga, briga, pra chamar o pessoal das outras lutas, né, quer dizer, dos outros lugares, falando que é uma luta, né, do departamento de design. O pessoal fica animado, vendo que, na verdade, né, vai ser o novo estudante que já arrumou briga tão cedo. O pessoal das outras salas fala como o Jinsung vai lutar, mas onde é que vai ser a luta? As meninas também já correm o boato, falando: Nossa, mas ele é bonito, se ele for bonito eu quero ver também. E vai chegando um monte de multidão, falando: Nossa, é o novato? Eu não tô conseguindo ver, o pessoal já se juntou muito. O Jinsung já se prepara na sua pose, falando que é o Jinsung que está ali, o punho dele é muito rápido, e aquele é o novato, mas onde é que ele está? As meninas, né, rapaz? Ele não começou a luta, né, mas já conseguiu vencer o coração das meninas. O Suki, ele pensa: Eu acabei levantando, como ele disse, mas eu vou acabar sendo espancado de novo, né? E as meninas ficam gritando: Uau, que incrível, ele é muito gostoso. O Suki, ele fala: Cai dentro, eu já não mandei você vir até aqui. Mas mentalmente ele se pergunta se ele deveria testar ele antes, né? O Valentão, ele se pergunta por que ele não tá fazendo nada. E o outro pergunta por acaso ele é fraco. E o outro, de cabeça baixa, fala: Cara, olha, eu fiquei com medo dele da última vez por nada, não é? Os valentões ficam tirando uma onda. Eu acho que fica tirando uma onda com o Jinsung, né? Já que ele não tá fazendo nada. Fala: Nossa, parece que ele não sabe lutar, não é? E a senhorita Ha fala que o Jinsung, ele não faça isso. E a outra menina, que eu acho que é a Minji, ela pergunta o que eles deveriam fazer, porque isso é de partir o coração. Enquanto aquele rapaz meio estranho, né? Ele fica calado olhando pra isso. O Jinsung, ele divaga. A postura dele é bem mais ou menos e desleixada também. Ele só aparenta ser bem forte, não é? Mas bem, eu vou nocautear ele no primeiro soco, então aqui vai, me veja, Mijin. Mas cara, algo acaba surpreendendo o Jinsung, né? Já que uma pessoa está agarrando o punho dele. E é aquele rapaz, né? Aquele rapaz que fica no cantinho da sala. Jinsung, ele fala: O quê? Mas esse filho da puta? E outro rapaz, ele reconhece ele, falando: O quê? Mas esse aí é o Jaio. Já que Ieo é um pouco difícil para eu pronunciar, eu vou chamar ele apenas de Jae, tá bom? Outro até fala que é a primeira vez que ele vê o Jae interferindo dessa forma. Enquanto o Jae fica segurando o braço dele, ele pensa ao Jinsung: Eu nunca prestei atenção nele, por ele estar sempre na dele, mas o aperto dele é uma palhaçada. Ele olha pro lado, né, vê que a Minji está de olho nele, e ele manda que ele solte e o chama de merda também. E ele bate novamente, né, pro soco no Suki. O Suki quase levando o golpe, ele divaga: Eu, desde muito novo, da direita e também da esquerda. Foram tantas vezes que eu apanhei direita e eventualmente, e devagar também, os socos começaram a ficar mais e mais devagar para mim. E naquela época eu era mais devagar. O meu corpo, mesmo que eu conseguisse ver, o meu corpo não era capaz de desviar dos ataques. O Jinsung fica surpreendido, né, junto com o Suki também, falando que agora, nesse momento, a gente vê, né, que o Suki ele conseguiu desviar do golpe. O Suki fica meio paralisado, enquanto o pessoal fala: Nossa, ele conseguiu, né, desviar do soco, ele é tão rápido, meu Deus. Peraí, mas realmente ele conseguiu desviar daquele soco? Mas o que ele é? Caramba, vocês viram aquilo? E isso deixa o Jinsung ainda mais contrariado. Aquele Jae também, né, fica surpreso, os valentões. Mas então, ele olhando pra isso, o Suki, ele fala que hoje, pela primeira vez, o corpo dele se moveu como ele queria.